Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos chamados a refletir sobre uma das mais profundas verdades da nossa fé cristã: o papel da liderança na Igreja e a fundação da Igreja de Cristo. As leituras que ouvimos hoje nos conduzem por um caminho de compreensão sobre a natureza da liderança cristã, da autoridade, e de como devemos viver a nossa fé em comunidade, sob a orientação do Senhor. O que vemos na primeira leitura, extraída da primeira carta de Pedro, e no Evangelho de Mateus, é um chamado à humildade, à firmeza e à fidelidade. Na primeira leitura, o apóstolo Pedro fala diretamente aos presbíteros, ou seja, aos líderes espirituais da Igreja, dando-lhes orientações sobre como devem conduzir o rebanho de Deus. Ele diz: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas de boa vontade, como Deus quer, nem por torpe ganância, mas de coração pronto, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. 1 PD 5,23. Pedro nos oferece uma visão de liderança que é bem diferente da visão mundana de poder. Ele nos chama a uma liderança baseada no serviço, na humildade, no amor e no cuidado. Meus irmãos, pensem por um momento: quantos modelos de liderança temos no mundo hoje que são pautados pela imposição de autoridade, pelo desejo de poder ou pela exploração daqueles que estão sob liderança? No entanto, Pedro nos lembra que o verdadeiro líder cristão não busca a própria glória, mas sim a glória de Deus. Ele deve ser exemplo, deve ser alguém que cuida e serve com amor, paciência e generosidade. Essa visão de liderança nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas. Todos nós, de alguma maneira, somos chamados a ser líderes, seja em nossa família, no trabalho, na comunidade ou até mesmo dentro de nós mesmos. Como estamos liderando? Estamos liderando com o coração voltado para Deus, sendo modelos de fé e virtude? Ou estamos buscando, de alguma forma, o poder e o controle sobre os outros? Essa chamada à humildade e ao serviço se reflete perfeitamente na resposta de Jesus a Pedro no Evangelho de Mateus, quando ele pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? MT 16,13. É interessante notar que Jesus começa questionando a opinião popular. Muitos dizem que ele é João Batista, Elias ou algum dos profetas. Mas então, ele pergunta diretamente a Pedro: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
MT 16,16. Essa resposta de Pedro é a pedra angular da nossa fé. Pedro, em nome dos apóstolos e de toda a igreja, reconhece a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Messias, o Filho de Deus. É nesse momento que Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. MT 16,18. Aqui, irmãos e irmãs, Jesus estabelece uma fundação sólida para a igreja, fundamentada na fé de Pedro. Ele não diz que a igreja será edificada sobre Pedro em sua humanidade, mas sobre a fé que Pedro expressou. A fé que ele declarou é a pedra firme sobre a qual a igreja será construída. E, como sabemos, essa fé não pode ser abalada, pois ela é a verdade revelada por Deus. Através de Pedro, Jesus nos dá a garantia de que a igreja, guiada pela fé no Cristo, será inabalável. Não importa o que aconteça ao longo da história, as dificuldades, os desafios, as perseguições ou as tentativas de destruir a igreja, ela permanecerá firme porque está fundada na rocha, que é Cristo. Agora, reflitamos. Assim como Pedro, nós também somos chamados a reconhecer quem Jesus realmente é para nós. Quando Jesus nos pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Ele não está apenas perguntando aos apóstolos, mas a cada um de nós. Quem é Jesus para você? Ele é, de fato, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador de sua vida? Essa pergunta não é apenas uma reflexão teológica, mas um convite à transformação pessoal. Se Jesus é realmente o Cristo para nós, isso significa que nossa vida deve refletir essa verdade. Não podemos dizer que Jesus é o Senhor de nossas vidas e continuar vivendo da mesma maneira que vivíamos antes. A fé em Cristo nos chama à conversão, à mudança de atitude, à busca pela santidade. É importante destacar que Jesus não apenas funda a igreja sobre a fé de Pedro, mas também confia a ele uma responsabilidade imensa. Ele diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. MT 16,19. Jesus dá a Pedro o poder de ligar e desligar, ou seja, a autoridade para ensinar, governar e perdoar os pecados em seu nome. Esta autoridade é dada não para que Pedro se coloque acima dos outros, mas para que ele, como servo, guie o rebanho de Deus com a mesma compaixão, paciência e amor que Cristo demonstrou. Essas palavras de Jesus não são exclusivas para Pedro. Através de sua sucessão, essa autoridade foi transmitida aos papas e bispos ao longo dos séculos. Eles têm a responsabilidade de cuidar da igreja, de preservar a fé e de ser guias espirituais para o povo de Deus. Mas, mais do que isso, todos nós, como membros da igreja, somos chamados a viver essa autoridade de maneira pessoal, vivendo de acordo com os princípios de Cristo em nossa vida cotidiana. Meus irmãos, a igreja não é uma estrutura de poder e dominação, mas uma comunidade de fé e serviço. Todos somos chamados a ser líderes uns dos outros, a servir e a cuidar uns dos outros. O Senhor nos chama para sermos verdadeiramente seus discípulos, não apenas em palavras, mas também em ações. Cada um de nós tem uma missão dentro da igreja, seja como líder, seja como seguidor, e todos nós somos chamados a construir a igreja com fé, esperança e amor. Convido-os, então, a fazer um momento de introspecção. Perguntem-se: como estou sendo um líder em minha vida? Estou sendo um exemplo de fé, esperança e amor? Estou cuidando daqueles que Deus colocou em meu caminho? Estou vivendo a verdade que professamos em nossa fé? Ao sair daqui hoje, lembremos das palavras de Pedro da fé que ele proclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que essa fé seja o fundamento de nossas vidas, guiando-nos em tudo o que fazemos. Que possamos, assim como Pedro, ser pedras vivas na construção da Igreja de Cristo, firmados em sua verdade e em seu amor. Que a graça de Deus nos fortaleça para viver a nossa fé com coragem e fidelidade. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.